E o pregador essa noite abraçou essa igreja no momento de muita dor da igreja, quando ela perdeu o seu pastor no acidente de carro, e seminarista desta igreja, e logo depois se tornou pastor dessa igreja, desde 83 a 2000, abraçando esta igreja, cuidando desta igreja, pastoreando esta igreja, pastoreando esta família, e nada mais justo, nada mais terno do que convidar o pastor Silas Freitas para trazer a palavra de Deus nesta noite para a gente. Que Deus possa usá-lo como sempre usou e tem usado na sua história, e que nós possamos então orar. Eu quero convidá-los a ficar em pé mais uma vez, para que possamos, não é nem dizer que vamos entregar ao pastor, nada disso, já está nas mãos de Deus, mas um ato reverente de dizer: Deus, fala conosco. Deus, obrigado por essa noite, pela vida da irmã Ermelinda, por essa família. Obrigado, Deus, pela sua história, pelas suas mãos na vida desta família. E agora o Senhor continua falando conosco através do pastor Silas, que tantas vezes falou a essa família e tantas vezes foi abençoada por ela e abençoou essa família. Que o Senhor possa fazer com que tudo aquilo que Ele preparou, tudo que está em seu coração, possa fluir tão naturalmente, que possa entrar no nosso coração como aprendizado da Tua vontade na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Podem sentar, queridos. Como diria o Roberto Carlos, muitas emoções, né? Muitas emoções. É uma alegria muito grande estar aqui hoje à noite. Fui convidado inicialmente pelo pastor Alexandre, que, aliás, tem sido um bom amigo. Convivemos muito pouco, mas ele tem sido uma pessoa bem presente nos momentos difíceis da nossa vida. Quando perdemos a nossa sogra, não é? A minha sogra, e depois agora no dia 27 de janeiro, quando perdi a minha mãe, e ele lá estava, levando o abraço da igreja, levando pessoas da igreja, e realmente isso foi uma bênção. E no meio daquele momento de tristeza, né, de dor que nós estamos vivendo, ele traz para mim um convite, não é? Que depois foi reafirmado pelo aniversariante, né? Mandou dizer: pastor, te espero lá no dia 23, né? E realmente é uma alegria muito grande estar aqui nessa igreja, rever pessoas tão queridas. Enquanto eu estava ali, como sempre, a gente fica recordando as vivências, né? Os fatos acontecidos na nossa vida, em contato especialmente com essa família. Ontem a Luciana lembrou que quando eu saí do ministério pastoral, eu mandei uma carta para cada membro da igreja, e ela guardou essa carta, e eu botei um tema, e o tema da carta que eu mandei para a Luciana: entre tapas e beijos, né? Porque a gente realmente vivia assim aqui em algum momento, né? Ela com a sua impetuosidade, que eu também não tenho pouca, né? Então a gente batia de vez em quando de frente, mas depois a gente se beijava também, né? Se perdoava. Então são essas lembranças, né? Lembrança do irmão Jói. Quantas vezes estive lá na Avenida Rua Manuel de Abreu, lá na casa, passamos lá em frente agora, e veio aquela imagem lá daquele apartamento. A Úrsula disse: tinha 3 quartos. Eu falei assim: eu me lembro. Me lembro, tinha uma varandinha, né? E me lembro que algumas vezes a gente ia para lá conversar, ter cultos, às vezes tomar refeições lá, e sempre foi um tempo muito agradável aquele. Quando ia para presídio com o irmão Jói, não ficar preso lá, mas pregar a palavra de Deus, né? Quer dizer, então estivemos aqui na Lemos de Brito, né, que agora não existe mais, Galpão da Quinta, Água Santa, todos esses lugares eu tive com o irmão Jói, né, pregando a palavra
a palavra de Deus aos detentos, né? E ele com esse ministério junto aos presídios, né? Estava me lembrando da Liz Helena, que foi secretária da igreja, né, durante algum tempo, e trabalhava comigo diretamente ali no gabinete pastoral, pegando as correspondências, a gente tendo sempre esse relacionamento mais perto. E porque falar do Alexandre, que foi, na verdade, quem primeiro eu conheci da família, depois que eu dei uma carona para ele, para deixar ele na Praça Sans Penha, porque tinha acabado de se mudar aqui para a Vila Isabel, e ele vinha lá de Ipanema. Aí eu dei carona para ele, e ele saltou na praça, aquele magrelo alto, né? Cabelo Black Power. Faz tempo, né, Alexandre? Faz tempo. Mas a tônica do Alexandre naquela época, né, e durante muitos anos aqui na igreja, que eu falo isso em vários lugares que eu vou, foi a oração pela conversão do seu pai. Aquilo era a tônica. Quando eu estava no culto de oração, o Alexandre levantava a mão e já sabia, vai pedir oração pela conversão do irmão Jóia. Até que ela aconteceu mesmo um dia, e foi fruto de tanta oração e de tanto clamor levantado também pelo Alexandre, né? E o Marco, né? Uma vez o Marco chegou e falou assim: você está pensando que você é o meu guru? Né? Você está pensando que você é o meu guru? Né? Então são lembranças que eu tenho da família, não é? O Marco, quando chegou aqui na igreja, era muito polêmico também. Eu acho que estudava história, não é? E queria discutir algumas coisas na área da história, da teologia, da Bíblia, e tinha umas opiniões assim bem fortes, não é? Mas são lembranças dessa família, não é? Que eu tive oportunidade de pastorear e conviver com muita alegria, e por isso tudo a minha alegria de estar aqui hoje. Mas sabe qual é o tema da mensagem que eu pensei hoje? O tema é o seguinte: Ermelinda voltou. Ermelinda voltou, né? A gente vê que a Ermelinda é viajada, né? Ela conhece muitos países aí, faz uma ponte aérea, Canadá, Rio, Rio, Canadá, Canadá, Rio, Rio, Canadá. Quer dizer, não é, a gente faz aqui ponte aérea Rio, São Paulo, ela Rio, Canadá, Canadá, Rio, né? Quer dizer, então, realmente, ela está voltando, ela voltou, né? Mas por que eu estou querendo falar sobre essa questão dela ter voltado, né? Porque hoje ela voltou a esta igreja para esse culto de ação de graças, né? E por que ela volta aqui, né? Ela volta aqui porque ela tem uma alegria no seu coração, ela tem um desejo de compartilhar dessa alegria com toda essa igreja. Ela quer compartilhar também algumas coisas que estão preparadas lá atrás, né? Então ela traz tudo isso para dividir com a gente hoje à noite. Mas sobretudo eu acho que o que transpassa a vida dela hoje, né, e talvez a vida da família e de todos nós, é uma palavra muito falada já aqui hoje à noite, que é a palavra gratidão. Quer dizer, nós estamos aqui falando e pensando todo o tempo nesses cânticos, nessas leituras sobre gratidão. E quando eu pensei sobre o que falar aqui, eu não pensei em outra coisa senão essa gratidão. Porque quando a gente se encontra por um tempo como esse, o que realmente invade a nossa alma, não é? É gratidão, muita gratidão, não é? E ela voltou, Ermelinda voltou para agradecer pelos 80 anos, agradecer pela sua vida, agradecer pela sua saúde, agradecer pela sua salvação, agradecer pelos seus filhos, pelos seus netos, agradecer pela igreja. Ela voltou, Ermelinda voltou. Mas por que eu estou usando essa expressão voltou? Porque há pessoas que não voltam. Há muita gente que tem muita bênção recebida na vida e não volta. E não vem, e não volta para agradecer, não é? Aliás, a Bíblia fala de um caso que eu queria me reportar, que é exatamente aquele tempo em que Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa na divisa da Samaria com a Galileia, e quando ele passa por ali numa terra em que o judeu geralmente não passava, ele entra numa pequena cidade e ele encontra então lá 10 leprosos que pedem a ele misericórdia para a sua doença, mas pediram de longe, porque o leproso nem podia se aproximar de uma pessoa saudável, não é? E a Bíblia diz que Jesus ordena para que eles vão se apresentar aos sacerdotes, e eles então vão pelo caminho, e quando eles vão pelo caminho eles são curados.
E nesses 10 que foram curados, apenas quantos que voltaram? Apenas um voltou. 9 não voltaram. E Jesus faz essa pergunta: onde estão os 9? Não foram 10 os curados, e só esse estrangeiro, que era um samaritano, voltou para agradecer? Então o samaritano voltou, Ermelinda voltou. Nós voltamos quando a gente tem gratidão, a gente volta quando a gente tem uma expressão de ação de graças para o Senhor, a gente volta para fazer isso com o Senhor, a gente volta para apresentar a Ele a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso louvor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Mas, queridos, quando eu penso nesse texto que eu acabei de citar, a gente lembra algumas coisas que possivelmente estão no coração da irmã Ermelinda e que fazem com que ela volte aqui hoje, a esse lugar, a essa igreja, para agradecer, para ser grata. A primeira é porque eu tenho absoluta convicção que quando ela expressa gratidão porque ela compreende as necessidades que ela passou durante toda a sua vida, as dificuldades. Eu estava vendo ali agora, eu fiquei sabendo por aí, um passarinho me contou, que ela realmente subia com uma lata d'água na cabeça aos 7 anos, não é? Que ela foi trabalhar em farmácia, foi trabalhar em várias situações, em várias coisas, até que ela pudesse então ter uma estabilidade, não é? Pude pensar em todas as dificuldades que ela passou ao longo da vida, a sua viuvez, a perda de uma das suas filhas, um acidente com o seu filho, quer dizer, uma luta continuada com uma enfermidade respiratória, que eu acho que ela até está curada disso, porque o Canadá curou ela, eu acho, né? Quer dizer, então, todas as necessidades. A gente só é grato quando a gente compreende que a gente é um ser necessitado, que a gente é um ser que não tem como se autossuprir, não é? Esses homens que procuraram Jesus eram leprosos, eram pessoas que estavam condenadas, elas não tinham nenhuma chance, não é? Queridos, nós não temos nenhuma chance sem Deus, nós não temos nenhuma chance de prover para a nossa própria vida. E para que a gente possa realmente compreender a necessidade, a oportunidade da gratidão, nós precisamos de antemão perceber que nós somos pessoas absolutamente dependentes. Queridos, nós não temos os recursos para suprir as nossas necessidades emocionais, físicas, mentais, sociais, e esses recursos só podem vir do Criador. Então, para alguém ser grato, como a irmã Ermelinda hoje à noite e toda a sua família, ela volta aqui para agradecer. Ela voltou, a Ermelinda voltou, porque ela sabe das necessidades e dificuldades que ela passou ao longo da vida e que ela sobrepujou por causa da graça maravilhosa do Senhor que a sustentou e tem trazido aqui a esse tempo de 80 anos, não é? Que eu já estou quase chegando lá também, não é? Mas eu antes vou chegar nos 70, viu? Então, queridos, esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria considerar, por que alguém vem agradecer, eu imagino que é porque compreende exatamente isso, que só na graça supridora de Jesus é que nós conseguimos realmente chegar a uma vida como essa vida que ela tem vivido. Pelas vitórias que ela tem alcançado, é preciso realmente a gente ter essa compreensão. E eu acho interessante nesse texto que Jesus entra numa cidade, Jesus passa num caminho que geralmente um judeu não passava, entra numa cidade que geralmente um judeu não entrava, e ele então vai para aquela cidade e lá encontra as pessoas necessitadas. Alguém disse, mas como que esses judeus, como que esses doentes souberam que Jesus ia passar ali? Essa não é a questão, queridos. A questão é que Jesus sabe onde ele precisa passar. Jesus é que escolheu passar por aquele lugar. Não foram os doentes, os leprosos que pegaram um Google Map ou pegaram o WhatsApp e ficaram tentando mapear onde Jesus estava, agora ele está vindo de lá. Não, eles não ficaram tentando encontrar Jesus, Jesus os encontrou, porque Jesus passa onde tem alguém necessitado. E Jesus passou várias vezes pela vida da Ermelinda nas necessidades dela, para abençoá-la, para supri-la,
Não é? Então, queridos, há um hino que a gente cantava muito, o cantor cristão, que há muito tempo que eu não ouço, né? Cristo vai hoje passar, não é? Cristo vai hoje passar. Ele sempre passa no caminho do necessitado, ele sempre vai ao encontro. Queridos, se nós tivéssemos que ir ao encontro de Jesus, nós estávamos fracassados, mas Jesus vem ao nosso encontro, e Jesus veio ao encontro da Ermelinda em várias situações da sua vida, para suprir suas necessidades, atender aquilo que ela realmente carecia naquele momento, talvez em algum momento consolando as suas lágrimas, em algum momento curando a sua doença, em outro momento trazendo alegria no meio da sua tristeza, em outro momento fortalecendo quando ela se sentia fragilizada, encorajando quando ela se sentia desanimada. Ele veio para atendê-la nesses momentos, porque ele supre necessidades, e é porque ele supre necessidades que ela está aqui hoje para dizer obrigado, Senhor. Em terceiro lugar, devemos lembrar que gratidão é uma expectativa de Deus. Ela está aqui porque ela sabe que nós temos uma dívida de gratidão, e Deus tem uma expectativa que a gente seja grato. A Bíblia tem uma série de imperativos com relação à gratidão. Paulo fala sobre isso, nós devemos ser gratos, em tudo dai graças. Quer dizer, então, a gratidão é alguma coisa que é exigida do cristão. Sabe, nós temos a dívida da gratidão que precisa ser paga. Então, gratidão é uma expectativa de Deus, e eu vejo isso no texto, porque quando somente um dos 10 volta para agradecer e prestar o seu culto de gratidão a Deus pela cura, um só voltou, os outros 9 não voltaram. Quando ele volta, Jesus faz uma pergunta: cadê os outros 9? Ora, Jesus sabia que os outros 9 não estavam ali. Ele faz essa pergunta: cadê os outros 9? Essa pergunta é uma pergunta para apontar alguma coisa. Por trás dessa pergunta tem um sentimento. O sentimento que eu percebo atrás dessa pergunta de Jesus é um sentimento de frustração. Cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Jesus está decepcionado. Jesus está chateado, está triste, porque 10 foram curados, só um volta para agradecer. Se ele está triste, se ele está decepcionado, se ele está frustrado, é porque ele tinha expectativa de que os 10 voltassem, embora de antemão, como sendo ele presciente, sabia que só um voltaria e 9 não voltariam. Mas, queridos, a gente precisa entender hoje à noite que quando a irmã Ermelinda vem aqui para prestar esse culto de gratidão a Deus, ela vem porque sabe que isso é algo que nós devemos fazer diante de Deus, porque quando nós não somos gratos, Deus se decepciona com a gente, Deus se entristece, e Deus está perguntando: onde estão os outros 9? Talvez nós sejamos os outros 9, nós estejamos nesse grupo que não agradece, que não expressa sua gratidão a Deus. Então, queridos, Ermelinda voltou para agradecer, porque ela não quer frustrar o coração de Deus, porque a Bíblia diz: agradeçam a tudo, agradeçam a Deus por tudo, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E finalmente, devemos considerar que Ermelinda está aqui hoje à noite, porque ela sabe que gratidão é um sentimento que precisa ser posto para o lado de fora, precisa ser exteriorizado, precisa se materializar, precisa acontecer na história. Gratidão não é uma coisa que pode ficar embutida dentro da gente, guardada dentro dos recônditos da nossa alma. Não, a gratidão é uma coisa que precisa sair para o lado de fora. Sabe, queridos, é preciso que a gratidão se expresse, porque não existe uma gratidão que não é vista. Esse rapaz, não é, que voltou, a Bíblia diz que ele voltou, não é? Ele voltou e louvava a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus. Ele fez 2 coisas, irmã Ermelinda. Ele veio cantando, ele veio louvando a Deus, porque ele foi curado, ele veio expressando, manifestando com a sua voz, mas ainda se prostrou aos pés de Jesus. Ou seja, ali estava a expressão da gratidão que havia dentro da alma dele, dentro do coração, que havia na mente dele. Ele então põe para fora, põe para o lado de fora. Queridos, nós estamos aqui hoje à noite, convidados pela irmã Ermelinda e sua família, porque eles quiseram pôr para fora, eles quiseram colocar para fora a gratidão, para que ela fosse realmente gratidão, para que a gente desse conta de que eles são gratos,
para que ela pudesse mostrar para a gente que ela é grata por esse tempo que Deus permitiu que ela vivesse. Queridos, há muitas coisas que nós podemos fazer quando nós recebemos uma dádiva, e precisamos pensar que não é só quando recebemos coisas miraculosas, coisas sobrenaturais de Deus, coisas que às vezes nem imaginávamos pudesse acontecer, mas quando a gente completa 80 anos tem que agradecer, mas não é só quando completa 80 anos, quando completa cada dia. Porque cada dia, quando a gente abre os olhos de manhã, a gente tem que agradecer. A primeira coisa que eu faço quando ponho os meus pés para fora da cama, e o idoso tem que levantar com cuidado, então, isso é aquele negócio de, primeiro você vira o tronco, aí bota os pés, aí respira fundo, que você levantar de repente dá tonteira, não é? Não é que está rindo lá com essa história, né? Então, queridos, a primeira coisa que eu faço quando ponho meus pés no chão do meu quarto é agradecer a Deus porque eu estou levantando. Agradecer a Deus porque eu estou respirando, porque eu sobrevivi a mais uma noite. Então nós precisamos ser gratos por todas essas coisas, não é só por coisas especiais ou extraordinárias. Então a Ermelinda volta para agradecer. Ela volta para agradecer por uma coisa muito importante. A Bíblia diz que a idade de um homem é de 70 anos, ela chegou a 80. A minha mãe faleceu agora com 91, meu pai vai fazer 90. Nós vivemos tempos de longevidade. Infelizmente, a maioria com uma longevidade ruim, não é? Porque as pessoas estão chegando na terceira idade, mas com muita doença, porque não se cuidaram na juventude, não é? Então, mas esse é um tempo que nós vivemos, e precisamos agradecer a Deus quando a gente realmente alcança uma graça como essa. A Bíblia fala de um homem que foi curado de lepra também, e que fez um banquete na casa dele, mandou chamar os amigos, e mandou chamar Jesus, que era o mentor da sua cura, não é? O autor da sua cura. Então ele fez uma festa. A Bíblia fala de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro que valia 300 denários, que correspondia a 300 dias de trabalho naquela ocasião, um perfume de nardo puro, e num gesto de gratidão, porque Jesus havia ressuscitado o irmão dela, Maria então quebra aquele vaso de alabastro e joga aquele nardo puro na cabeça de Jesus. Como? Por quê? Gratidão. Ana orou a Deus e pediu um filho, e disse para Deus: Senhor, se tu me deres o filho que eu gostaria de ter, já que ela era estéril, eu vou dá-lo para o Senhor. A Bíblia diz que quando Samuel nasceu, ela mandou matar um bezerro, não é? E então trouxe Samuel e entregou em expressão de gratidão a Deus. Sabe, queridos, hoje à noite Ermelinda fez uma festa. Ela me trouxe de Macaé, trouxe gente do Canadá, trouxe gente de Jundiaí, reuniu um monte de gente aqui, botou um monte de mesa lá fora. Ela está fazendo um estardalhaço para dizer: gente, eu sou grata. Eu sou grata. Então é isso que precisa acontecer. Nós precisamos realmente expressar a nossa gratidão a Deus, não é? Precisamos fazer isso de uma forma visível, porque senão a gratidão nunca se concretiza e se materializa na nossa vida. Precisamos ter atitudes de gratidão diante de coisas simples da vida. Tá muita coisa para a gente ser grato. Aqui hoje a gente disse que tem muitas bênçãos, conta quantas são, não é? Há muitas bênçãos. Nós passamos batido por essas coisas todas. Nós somos muito ingratos, não é? Nós estamos quase sempre entre os 9, não é? Quase sempre não somos aquele que volta para agradecer. Esquecemos de que quando nós levantamos de manhã é pela graça de Deus, quando nós temos um trabalho é pela graça de Deus, quando temos uma roupa para colocar é pela graça de Deus, se tomou o café da manhã é pela graça de Deus, se você está respirando então é pela graça de Deus. Então você tem trilhões de células no seu corpo, cada célula é uma graça de Deus. Você tem bilhões de neurônios no seu cérebro, cada neurônio é uma graça de Deus. Agradeça pela sua inteligência, agradeça a Deus pela sua vida, pelo seu corpo. Sabe, queridos, precisamos realmente expressar nossa gratidão a Deus. Gratidão tem sido uma palavra muito cara para mim nesses tempos de atendimento no consultório, porque pesquisas da Universidade de Harvard, com pesquisadores da psicologia positiva, mostraram que quem é grato é mais feliz, que gratidão e felicidade caminham juntas.
Uma pessoa grata vai ser uma pessoa positiva. Uma pessoa grata vai ser uma pessoa que terá mais emoções positivas do que negativas. Uma pessoa grata, isso influencia no seu corpo, no seu físico. Sabe, algumas vezes a gente atende no consultório gente que tem uma fala extremamente negativa. Há um tempo atrás atendi um rapaz, estudante de engenharia, e aí era assim, nada acontecia de bom na vida dele. Eu disse: olha, você tem um desafio, durante 7 dias você vai anotar 3 coisas legais que tem na sua vida naquele dia e pelas quais você quer ser agradecido. Nem falei agradecido a Deus, mas pelas quais você é grato, você quer expressar gratidão. Faça isso, 3 por dia, diferentes, no final de uma semana 21. E ele me trouxe uma folha, e eu peguei a folha e fiquei olhando para ele e comecei a ler as coisas que ele havia escrito lá, motivos de gratidão de cada dia. E quando eu estava lendo, eu olhei para ele e ele estava chorando. E aí eu perguntei: por que você está chorando? E ele disse assim: porque essas coisas eu não percebia. Eu não percebia que a minha vida era tão legal, tão bacana, que tinha tanta coisa boa na minha vida. Quando uma pessoa chega depressiva no consultório, uma das coisas que a gente procura fazer é exatamente mostrar para ele as possibilidades. E as possibilidades estão nele, estão dentro dele. E uma delas é essa: você precisa reconhecer as coisas boas que tem na sua vida. A depressão é um sentimento de impossibilidade, é uma tristeza, é um sentimento de impotência, não é? Então a pessoa acha que nada vai dar certo, é um desânimo, e a gente precisa trazer a pessoa para compreender: veja o que de bom que tem na sua vida, meu irmão, veja lá o que está acontecendo de bom. Então, Ermelinda, a gratidão que você tem hoje, que traz você aqui e me traz aqui para estar com você, com a sua família, com a igreja, traz a igreja aqui para estar com você. Gratidão é uma coisa saudável, é uma vontade de Deus para a nossa vida, não é? Eu preguei agora, entre lágrimas, não é? No culto fúnebre da minha mãe, pregando e vendo o corpo dela assim na minha frente, e eu falei sobre gratidão. E eu falei de 8 motivos de gratidão que eu tinha naquele dia em que minha mãe havia falecido. E o primeiro motivo, que eu acho que a gente nunca deve esquecer, o primeiro motivo que eu listei lá foi que aos 21 anos, ou seja, 70 anos atrás, a minha mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador. 21 anos atrás. Essa foi a grande bênção, porque ela casou com meu pai, que era evangélico. Meu pai levou ela para o evangelho, ela se converteu. Eu nasci 1 ano depois, porque ela engravidou na lua de mel. Eu nasci 9 meses e meio depois. Fui levado para o evangelho, toda a minha família foi para o evangelho. Por quê? Porque Deus alcançou a minha mãe. Sabe, queridos, eu fiquei sabendo que a Ermelinda aceitou Jesus quando a Luciana estava no ventre dela. É isso, Luciana? Pois é. E a sua família foi toda levada para o evangelho. Queridos, essa é a bênção que a gente tem que agradecer ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa da salvação que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a irmã, e eu me alegro muito de poder estar com você. Você está mais linda do que Hermê, entendeu? Então, eu acho que está hoje mais nova do que estava na época que eu estava aqui. Eu acho que o pastorado aqui te deixava meio envelhecida, não é? Então, quando você deixou de ser pastoreada por mim, ficou mais nova, ficou mais bonita. E parabéns pelos seus 80 anos. Trago também um abraço da minha família para você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse convite. E continuemos todos sendo gratos a Deus em todo o tempo da nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Amém.